Amém. Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque nós entendemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui porque nós entendemos e reconhecemos que um dia Jesus morreu naquela cruz para nos dar salvação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, o mundo todo pecou, porque o homem, ele herdou a natureza pecaminosa de Adão e Eva no Jardim do Éden. E a partir de então, o homem ele ficou desconectado de Deus. E o homem por si só, nós vamos vendo ao longo da Bíblia, que pelo esforço dele, pelo entendimento dele, ele não tinha a menor chance de ser salvo novamente. Aí a gente fala ser salvo, mas ser salvo do quê? E a Bíblia fala que o homem sem Jesus, o homem que não tem compromisso com Jesus, a pessoa que não entregou a vida dela para Jesus, que não entendeu que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, a Bíblia diz que o destino dessas pessoas é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Aí a pessoa pensa, ah não, mas Deus é bonzinho. Deus é amor, Deus é pai. Qual pai que vai querer o mal para o teu filho? Realmente, exatamente por Deus não querer o nosso mal, por Deus não querer que o homem sofra, aí Deus enviou Jesus. Porque a Bíblia é bem clara, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho único, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a Bíblia fala em perecer, é o homem ficar eternamente afastado de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ali está contando todo o final da história, todo o desfecho da história. Ali está falando para onde que vai a pessoa que serve a Deus e está falando também para onde vai o homem que não serve a Deus. E pela Bíblia nós vamos ver também que bondade não salva ninguém. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, fulano é bonzinho, fulano já ganhou o céu. Já ouviram isso? Nossa, mas aquele rapaz, ele é bom. Pensa num cara bom. Olha, aquele cara já ganhou o céu pela bondade dele. Mas aí nós vamos ver na Bíblia, ela fala também que não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. E o que é graça? É um presente de Deus. Nós não merecíamos, nós éramos mal. Jesus foi na cruz, morreu para nos salvar, para nos dar vida eterna. Por isso que nós podemos ir para o céu, por causa do sacrifício que Jesus fez. Não porque a gente dizer, ah, eu sou bonzinho, eu vou para o céu. No passado, antes de conhecer a Bíblia, todos nós pensávamos assim. Eu acredito que ninguém falou assim, nossa, eu sou ruim, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Todos nós, eu mesmo pensava, imagina, eu sou boazinha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou para o céu. Mas aí, à medida que nós vamos conhecendo a Bíblia, nós vamos ver que o homem sem Jesus, ele não tem chance. O homem, se ele não entregar a vida para Jesus, não entender que foi Jesus que morreu naquela cruz para salvar, para nos salvar do nosso pecado, para nos dar salvação, e infelizmente, toda pessoa que não crê, que não entende esse sacrifício de Jesus, infelizmente a Bíblia diz que a pessoa vai para o lago de fogo e enxofre. E por isso que nós estamos aqui. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque nós entendemos que nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. E a Bíblia também diz que nós só estamos aqui agora porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Então nós temos que estar alegre, estarmos aqui alegre, feliz, saber que Deus nos amou tanto que o amor dele nos deu salvação por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração, que só podemos ir para o céu por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, amados,
Isso tem que estar muito claro no nosso coração, porque isso depende da nossa salvação. Porque nós também, é como nós sempre falamos, a Bíblia diz que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou nós podemos morrer a qualquer momento. Ninguém sabe a hora da nossa senha. E se a gente morrer sem Jesus? Aí não tem mais jeito, aí não tem mais o que fazer. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então nós temos que buscar a salvação enquanto nós estamos vivos. Porque a palavra diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar uma hora que o homem vai querer procurar Deus, mas infelizmente ele não vai ter como achar. Então nós temos que buscar o Senhor no dia que se chama hoje. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque pela Bíblia nós entendemos que nós precisamos conhecer mais o Senhor. Pela Bíblia nós entendemos que nós temos que cada dia mais nos entregar ao Senhor. Buscar mais de Deus para a nossa vida. Buscar mais e mais o Senhor, buscarmos ser cheio da presença, cheio da unção, cheio da glória de Deus, porque Jesus vai buscar um povo cheio do Espírito Santo, e nós precisamos fazer parte desse povo, nós precisamos buscar conhecer da palavra de Deus. Ô Su, faz favor, abre para nós lá em 2 Timóteo, capítulo, se você tiver a revista atualizada, 2 Timóteo 3,16. Aqui nós vamos entender o porquê de estudar a Bíblia, o porquê de aprender a Bíblia. E nós temos que entender que a Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. Por exemplo, quando a gente compra um aparelho, compra um aparelho eletrônico, alguma coisa assim, muitas vezes nós temos que estudar o manual para aprender como manusear aquele aparelho. Às vezes a gente tenta de toda forma, depois que não dá certo, aí você vai lá e lê o manual para ver como é que funciona. Então a Bíblia, ela é o nosso manual. Deus nos criou, Ele é o nosso Criador e Ele deixou o manual. A Bíblia é a cartilha do crente, a cartilha do cristão. Então aí nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo escreve assim, 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos repetir então? A palavra é para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a Bíblia é para nos corrigir, para nos educar. Por que nos educar? A maioria de nós vivemos lá 30, 40 anos longe do Senhor. Dificilmente alguém nasce num berço cristão e desde pequenino vai andando no caminho do Senhor. Muitos de nós vivemos a vida toda fazendo aquilo que a gente bem acha que está certo, vive do jeito que a gente bem quer, nem sabe que a gente tem que se esforçar para buscar a vontade de Deus. Aí quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós vamos ver que a gente tem que aprender da palavra. Porque a palavra, até um dia um pregador falou que a Bíblia é Deus falando na linguagem do homem. Então toda a Bíblia, não é o homem que foi lá, sentou, eu vou escrever isso que é legal. Não, toda a escritura é inspirada por Deus. Muitos falam, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Exatamente, a Bíblia foi o homem que escreveu, mas Deus foi falando e o homem foi escrevendo. Mas se o homem colocou lá porque ele quis, lá em Apocalipse nós temos a resposta. Ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar. Quem acrescentar, vai ser acrescentada as maldições contidas nesse livro. E quem tirar, vai ser tirada a parte dele na árvore da vida. Então, se o homem mexer alguma coisa, ele está frito.
Ele está frito, a Bíblia é quem diz. Então a palavra de Deus, ela é o manual do Senhor para nós. Por isso que nós temos que estudar, aprender, para quê? Para nós sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim como o pastor Edmar estava falando agora há pouco, a respeito de nós não julgarmos as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia também fala lá em Apocalipse, que tudo aquilo que nós fizermos ou que nós falarmos, nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que nós fizemos. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Para quem acompanhou o estudo de hoje cedo, hoje nós lemos a carta de... Nós estamos vendo lá a carta de Tiago, e ali no capítulo 3 de Tiago, ele fala muito acerca da língua. Então o cristão, o crente, a pessoa que entregou a tua vida para Jesus, tem que começar a vigiar na maneira como fala, naquilo que fala, do jeito que fala, porque aqui a palavra do Senhor vai nos exortar. Então nós lemos que a Bíblia é para educação, para correção, para repreensão. Então a Bíblia, ela está nos ensinando como sermos cristãos, como vivermos de acordo com a vontade de Deus. E uma delas é tomar cuidado com a nossa língua. Vocês já observaram como que a nossa palavra tem poder? Se você chega em alguém, às vezes a pessoa está lá desanimado, triste, abatido com uma situação. Aí você chega e fala, fulano, o que está acontecendo? Aí a pessoa vai contar, você vai falar, não fique assim. Ali você vai trazer um conselho, vai trazer uma palavra de ânimo, vai fazer a pessoa ver aquela situação com outros olhos. Aí a pessoa vai, poxa, eu não tinha pensado nisso. A tua palavra vai trazer vida para aquela pessoa. A tua palavra vai trazer ânimo para aquela pessoa. A pessoa, puxa, eu não tinha parado para pensar nisso. Então a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Por exemplo, da mesma forma que a gente pode animar uma pessoa, a gente também pode matar essa pessoa com a nossa palavra. É a mesma língua. Assim como ele fala aqui, como que pode da mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Por exemplo, a pessoa está lá, está com um projeto toda animada, porque eu vou fazer, porque isso, porque aquilo. Você, fulano, onde se viu? Você vai fazer isso? Ah, rapaz, você está doido, imagina, isso não vai dar certo não. Você já parou para pensar? Você não entende nada disso? Quem que colocou na tua cabeça que isso vai dar certo? Para com isso, rapaz, cai na real. O que a gente vai fazer com o projeto da pessoa? A gente vai jogar um balde de água fria. Até uma vez um pregador na Metodista, ele falou assim, gente, nós temos que parar de ser bombeiro na vida dos outros. Nós temos que parar de ser bombeiro. Às vezes a pessoa está lá toda animada, cheia de vontade, querendo fazer, e a gente, com uma palavra dessa, a gente vai estar sendo o quê? Bombeiro na vida da pessoa. Por isso que a Bíblia fala também para nós suportarmos uns aos outros em amor. Esse suportar não é você falar assim, poxa, eu não aguento fulano, mas por causa da Bíblia eu tenho que suportar. Não, esse suportar que a Bíblia diz é dar suporte para o irmão. Às vezes o irmão está lá desanimado, triste, abatido, aí você chega com uma palavra de bênção para a vida dele, você chega com uma palavra de ânimo, você vai estar sendo suporte na vida daquele irmão. Então nós temos que aprender com a palavra para nós mudarmos a nossa maneira de pensar. E nós temos que lembrar também que tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Não podemos esquecer disso. Tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Se você faz o bem para alguém, automaticamente nós vamos ser abençoados.
Mas o contrário também é verdade. Se a gente só fica criticando, falando mal e reclamando, automaticamente nós vamos colher o fruto dessa reclamação, dessa murmuração, dessa língua que só sabe amaldiçoar as pessoas. Então aqui nesse capítulo 3, o Tiago está chamando muita atenção na igreja, para a igreja tomar cuidado com a língua. Tome cuidado com a língua. Vamos abrir lá, Timóteo. Tiago, capítulo 3. Então aqui ele está chamando a atenção da igreja, porque nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que mudar. Nós não podemos mais conformar com a maneira como nós vivemos. Nós não podemos mais viver da maneira como nós vivemos. A partir de agora, a Bíblia diz para a gente não conformar com esse mundo, mas aprender, renovar nossa mente de acordo com a palavra. E como que nós vamos renovar nossa mente se nós não conhecemos? Por isso, nós precisamos conhecer a palavra para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ali, o Tiago está aconselhando a igreja. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, aquele que ensina tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque ai dele se ensinar alguma coisa errada. O juízo de Deus vem sobre a vida daquele que está ensinando. Verso 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Vamos repetir isso? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós tropeçamos em muita coisa. E ali no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar que um cavalo, para dominar o cavalo, coloca freio na boca dele e você leva esse cavalo para onde quer. O navio também, gigantesco, um pequeno lemezinho direciona aquele navio para onde o homem quer. Aí lá no verso 5, ele vai dizer assim, lá no 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja bem, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Nós temos visto muito isso hoje em dia. O Brasil está pegando fogo. Muitos incêndios são criminosos. Às vezes a pessoa passa na beira da rodovia, acende um fósforo num pedacinho ali, de repente queima milhares de hectares. E assim também a nossa língua. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa língua, nós podemos matar alguém. Nós podemos matar o sonho de uma pessoa, podemos matar a esperança de alguém. Então nós temos que vigiar muito com a nossa língua. Aí no verso seguinte ele diz, no 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então veja bem, um órgão tão pequenininho, veja o estrago que esse órgão pode fazer. Muitas vezes por uma palavra mal falada, uma palavra mal colocada, às vezes pode separar grandes amigos, pode destruir casamento, pode destruir relacionamento. Até um dia tinha um testemunho no folhetinho da igreja assim, que o pastor, então tinha um vale e ficava a igreja aqui e a casa do pastor aqui. Então um dia a irmãzinha estava lá limpando a igreja e lá da igreja ela via a casa do pastor do outro lado do vale. E de repente ela viu o pastor, deixa eu pegar um negócio aqui, e o pastor estava assim na mulher dele, assim e tal. E a irmãzinha lá de longe, meu Deus, o pastor bate na mulher dele. E o que a mulher fez? Contou para a igreja inteira que o pastor batia na mulher dele.
E de repente, o pastor, sem saber de nada, a igreja foi esvaziando, esvaziando. E o pastor não sabia de nada. Aí um belo dia, ele ficou sabendo que falaram que ele batia na esposa. Aí a irmã foi falar com ele: não, pastor, é que um dia eu vi o senhor batendo na sua esposa. Ele falou: lembra do julgar? Não julgue precipitadamente. Ele falou: não, irmã, eu não estava batendo na minha esposa. Acontece que o enxame de abelha atacou ela e eu estava lá tentando espantar as abelhas da minha esposa. Veja bem, a mulher destruiu a igreja, destruiu a vida do pastor. Aí ela pegou, né, foi pedir perdão para ele e tal. Ele falou: então, irmã, eu até posso perdoar a senhora. Mas imagina bem, pega um travesseiro cheio de penas e joga eles ao vento. Você consegue pegar todas as penas novamente? Ela falou assim: ah, pastor, é difícil, né? Ele falou: então, uma palavra mal falada, como é que... E nisso, aconteceu muitas coisas na vida do pastor por causa desse comportamento dessa irmã. Ele falou: então, irmã, mesma coisa da gente querer pegar novamente a pena. Porque agora as pessoas estão com o coração contaminado. Provar isso agora vai ser complicado. Então, para a gente tomar muito cuidado naquilo que a gente fala, tomar muito cuidado com os nossos julgamentos, porque a nossa língua, como diz aqui, ela pode também nos colocar no inferno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, analisar direitinho, ver certinho. Por exemplo, né, eu sempre falo, se eu não conhecesse o marido que eu tenho, até um dia o Dorival, na loja, trabalha com várias mulheres e tal. Aí um dia o Dorival chegou em casa e me chamou de Selma. Ô Selma, não sei o quê. Falei: moreco, se eu não te conhecesse, isso ia dar divórcio hoje. Então, tá vendo? A gente não conhecer a pessoa, não fazer um juízo precipitado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Tomar muito cuidado, porque é que ele está falando, olha. Porque se ele está trazendo esse assunto aqui na carta, é porque esse problema estava acontecendo na igreja. E aqui ele está falando com esses irmãos. E lá no verso 7, ele vai falar que todas as espécies de ave, de réptil, tudo é dominado pela língua. No verso 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Veja bem o que nós fazemos. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos cantando, glorificando, adorando o Senhor. Estamos na nossa casa, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Aí, de repente, alguém faz uma coisa para nós. Nós já começamos a xingar, começamos a ficar bravo e falar. Meus irmãos, como pode a mesma língua dizer bênção e dizer maldição? Não é bom que essas coisas sejam assim. Então, aquilo que a Bíblia fala, irai, mas não pecar, não quer dizer que a gente nunca vai irar. Lá no teu coração não quer dizer que nunca vai passar vontade de pegar alguém pelo pescoço. Não quer dizer isso. A gente até pode pensar. Agora, o que nós vamos fazer com esse pensamento é uma outra história. Então, a Bíblia diz, irai, mas não pecai. Muitas vezes acontece uma situação, o que a gente fala? Jesus, me segura aqui na cruz, me segura aqui, não deixa eu descer. Não deixa eu descer. Assim como ele fala, olha, que ninguém consegue domar a língua. Então, se nós não conseguimos, vamos submeter a nossa língua à vontade de Deus. Senhor, tem misericórdia, cuida de mim, cuida do meu falar, cuida do meu pensar. E a hora que passar algum pensamento diabólico, porque esses pensamentos que vêm,
Quando alguém faz alguma coisa para a gente fica com raiva, a gente quer agir na carne, ali naquele ímpeto do momento, fala, Senhor, tem misericórdia. O que eu estou pensando? Deus, tem misericórdia. Então, aí nós vamos estar cedendo o nosso pensamento, cedendo aquele sentimento para o Senhor, e assim nós vamos jogando água fria naquele sentimento. Mas nós não podemos deixar ser levado por esse sentimento. Nós não podemos deixar esses pensamentos frutificar, crescer. Tem que estar matando na raiz ali para a gente não pecar. Porque assim como ele falou aqui, ninguém consegue domar. Então, se ninguém consegue domar, não é nós que vamos achar que nós domamos. Senhor, tem misericórdia. Então, nós como servo de Deus, como servo de Cristo Jesus, nós temos que aprender com a palavra. Aprender, Senhor, muda a minha maneira de ser. A Bíblia mesmo fala para a gente não viver com gritaria, não viver falando palavrão, mas tudo isso nós vamos aprender com a palavra, nós vamos ser ensinados com a palavra, conforme nós lemos ali em Timóteo. Por isso nós precisamos aprender, nós não podemos conformar do jeito que nós somos. A gente vem para Jesus, nós fomos tudo estragado pelo mundo, agora nós temos que deixar Jesus nos reconstruir novamente. E qual que é a maneira disso? Não vai ser num passo de mágica. Nós temos que nos render e falando para Jesus quem nós somos, falando para Jesus, Deus sabe tudo, só que Ele quer ouvir da nossa boca. Senhor, eu sou ruim, Senhor, eu pensei isso, Senhor, eu queria fazer isso. Assim como Davi no Salmo 109, ele queria exterminar com o inimigo dele. Mas Deus não é dessa forma, eu sei que o Senhor ama e eu não posso fazer assim. Então, nós sempre temos que estar ali cedendo a nossa língua, cedendo o nosso pensar, cedendo as nossas vontades para o Senhor. Porque senão, a nossa língua, ela pode lançar nós no inferno. Muitas vezes a pessoa tem mania de ficar falando mal dos outros, mania de ficar criticando. Muitas vezes nós achamos que só nós é que somos perfeitos, o resto todo mundo é errado. Deus, muda a minha maneira de pensar. Senhor, me dê bons olhos, que eu venha ver com olhos de amor para o meu próximo. E cedendo toda a nossa vontade, nosso pensamento para o Senhor. Então vamos, verso 9, começa no 8 novamente, Su. Então, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não é só eu que sou a última bolacha do pacote. Todos nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. O mesmo amor que Deus tem por mim, Deus tem pelo meu próximo, que eu estou falando mal. Quando eu estou falando mal de alguém, eu estou falando mal de alguém que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Aí ele vai falar no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então não é conveniente que nós venhamos à igreja, glorificamos a Deus e falamos do Senhor. Aí no nosso dia a dia, na hora de a gente agir, nós não temos misericórdia, nós não temos paciência, nós não temos piedade, nós queremos tudo no bateu, levou. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Também no capítulo 4, verso 11, ele vai dizer assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, com certeza, essa igreja, esse povo, eles estavam tendo um sério problema com fofoca, com falatório, com diz-que-me-diz-que, com leve trás. Então ele está falando, meus irmãos, não faleis mal um do outro. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e a julga. A lei é que Deus falou, não faleis mal uns dos outros. Então, meus irmãos, para de falar mal
Não devemos fazer isso, porque quando você está falando mal de alguém, você está pecando e a tua língua pode te lançar no inferno. Lá no livro de Provérbios mesmo, se você colocar no Google versículos sobre a língua, você vai encontrar vários versículos. Provérbios capítulo 18, pode ser na linguagem de hoje esse, que o meu está aqui na linguagem de hoje. O que você diz pode salvar ou pode destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Lembra que eu falei no início a respeito de nós animarmos alguém ou de nós destruirmos com o sonho da pessoa? Eu me lembro que tem um vídeo que fala de várias pessoas. Por exemplo, o Walt Disney mesmo, que criou a Disney. O mundo de criatividade, o mundo de sonho, aquele mundo de brinquedo. Quando ele foi arrumar o primeiro emprego, ele não foi aceito porque o cara falou que ele não era criativo. E olha, ele criou o maior parque de diversão do mundo. Então, para ver que a nossa língua, ela pode salvar ou pode destruir uma pessoa. Então, a vida e a morte está no poder da língua. Capítulo 6, verso 16 também, de Provérbios. Esse é bem conhecido. Existem 7 coisas que Deus detesta. Vamos repetir? Existem 7 coisas que o Senhor detesta e que Ele não pode tolerar. Olha só, o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz plano perverso, ó, o pensamento, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que diz mentira e a pessoa que provoca briga entre amigos. Quem que vai provocar briga entre amigos? É o fofoqueiro. Às vezes, o fofoqueiro, olha, você está sabendo? Olha, fulano, eu não ia te falar não, sabe? Mas como você é muito amigo meu, eu vou falar. Sabia que o fulano fala isso de você? Ah, é? Sim, olha, mas pelo amor de Deus, não vai falar que eu te falei. Deixa ele comigo, ele vai ver só. E assim, olha, aquela fagulhinha vai crescendo, crescendo, de repente vira um fogaréu, de repente incendeia e vai separar melhores amigos. Então, para a gente ver como que esse órgão aqui, tão pequenininho em relação ao corpo humano, pode destruir vida, pode além de destruir a vida do outro, leva a gente para o inferno, se a gente não aprender a cuidar dessa língua, para a gente ver quão perigosa é a nossa língua. Assim como eu mencionei no culto passado, os espias lá quando foram espiar a terra prometida, os 12 homens foram lá para ver a bênção que Deus tinha para eles, foram lá para ver a terra que Deus tinha prometido, a terra que Deus ia dar para eles. A única coisa que eles tinham que fazer era obedecer a Deus. Mas quando chegou lá, 10 deles olhou só para as dificuldades. Quando voltou para dar o relatório para Moisés, falaram para Moisés todos os medos que estavam no coração deles, e com aquilo eles contaminaram toda aquela geração. A tribo toda, todo mundo entrou em pânico, entrou em pavor, e por causa daquelas 10 línguas abençoadas, 603.550 pessoas morreram no deserto, por causa de 10 línguas. Porque a partir dali começou a murmuração. A partir dali começou a murmuração. Não tinha problema eles ficar com medo. Porque é natural, o medo infelizmente faz parte da nossa vida. Eu sempre falo, tudo em excesso é perigoso. Um pouquinho de medo vai nos impedir de fazer loucura. Por exemplo, eu não vou pegar um carro e sair a 200 por hora, porque eu sei que eu posso me arrebentar. Só que eu também não posso deixar aquele medo me aprisionar de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão. Então, tudo em excesso é perigoso. E, por exemplo, não tinha problema eles terem tido medo.
Mas o que eles podiam fazer? Pegar Moisés no cantinho. Ó, Moisés, a terra é boa. Você não tem noção. Que lugar maravilhoso. Aquelas plantações, aquelas frutas, aquela cidade toda edificada, as muralhas, coisa mais linda de ver. Mas Moisés, nós estamos morrendo de medo. Moisés, nós não vamos conseguir. Moisés, aquele povo é muito forte. Nós não vamos ter condição. Me senti uma formiguinha perto daqueles homens. Aí Josué e Caleb ia chegar lá. Não, meus irmãos, vamos sim. Olha, Deus prometeu, nós vamos conseguir. Então, se aqueles homens tivessem rendido para ouvir um conselho, de repente, com a palavra animadora de Josué e Caleb, eles poderiam ver com outros olhos e se animar. Mas não, eles ficaram ali turrão, não quiseram dar ouvido e abriram a boca no meio da congregação e com isso colocou todo mundo perdido. Morreu mais de 603 mil por causa dessas 10 línguas abençoadas. Então a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala. Muitas vezes eu sempre falo, às vezes eu estou morrendo de medo do negócio, mas eu fico ali quietinha com Deus, não falo para o Dorival para não contaminar ele com o meu medo. Eu até comentei hoje. Quando nós fomos para São Paulo, na casa do pai dele, eles moram ali na entrada de São Paulo, para quem sabe, ali tem uma subidinha básica assim, umas ribanceiras. E a gente estava indo e tinha um subidão que era assim, né? Eu falei, você vai subir ali? É o caminho, né? Eu fechei o meu olho e fiquei, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E o Dorival subiu, depois que subiu, porque a impressão que dava que o carro ia cair para trás, de tão alto, de tão assim, íngreme que era a subida. Aí eu falei para o Dorival, nossa, fechei até o olho para não ver. Ah, é? Por que você não falou? Eu não, eu ia te contaminar com o meu medo, nem sei, ia querer subir lá. Então, para a gente ver que a gente tem que tomar cuidado. Lógico, tem outra passagem também a respeito de medo. Eu não lembro se foi com Neemias ou com Esdras, quando eles estavam voltando da Babilônia, que o rei deu a carta para eles, liberou eles para voltarem e tal. E o rei perguntou, vocês querem uma escolta de soldado? Não, rei, pode deixar que Deus vai guardar nós no meio do caminho. De repente, porque eram mais de 1000 quilômetros de caminhada, de repente, no meio do caminho, foi surgindo os perigos, foi surgindo as adversidades, os medos. Eles falaram, ficamos com muito medo, mas não pudemos pedir ajuda para o rei, porque a gente tinha falado que Deus ia guardar nós. Aí o que eles foram fazer? Foram jejuar e foram orar para Deus trazer coragem e paz e tranquilidade ao coração deles. Então, para a gente ver, meus amados, eles usaram a língua. Imagina nesse Neemias e esse, gente, eu estou morrendo de medo. Vamos voltar, não vai dar, eu estou com medo, esse povo vai matar a gente, olha o perigo, olha isso, olha aquilo. Mas não, estava com medo? Estava. Gente, vamos orar? Vamos jejuar? Vamos pedir a direção de Deus? Então, para a gente ver como que nós podemos usar a nossa língua. Para a gente ter cuidado. E também uma coisa que nós temos assistido ao longo dos anos, muitas vezes pai, mãe, ficar amaldiçoando o filho. Lá Isaías fala assim, cuidado com a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia. Quantas vezes a gente vê mãe e pai falando para a menina, menino, você não sabe nada, você é um tonto, você é um idiota, você é isso, você é aquilo, você é um burro. Gente, tudo isso, o que o capeta faz? Ele cata. Toda palavra que sai da sua boca não volta vazia. Então a gente tem que vigiar com as nossas palavras. Eu me lembro quando a gente tinha uns 14, 15 anos, na época a gente ia catar algodão, não catava nada, mas eu ia. E eu lembro que tinha uma mulher lá, ela tinha uma filha, tadinha, a filha dela era menininha, 13, 14 anos, e aquela mãe ficava o dia inteiro amaldiçoando aquela menina. E falando palavras, eu nem tenho como falar o palavrão que a mãe falava. E xingava ela com todo o nome pejorativo que você imaginar. E aquela menina, a judiação, nunca tinha feito nada. E a mãe xingava, aquela menina xingava, e que ela não prestava, que ela isso, que ela aquilo. O que aconteceu com aquela menina? Aquela menina cresceu, eu acho que ela deve ter tido uns 5 ou 6 maridos, um filho com cada um, e judiação, tudo porque a mãe em todo o tempo amaldiçoando aquela menina. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Cuidado com a palavra, principalmente nós que somos cristãos, sabendo de tudo isso.
Temos que tomar mais cuidado ainda, porque nós sabemos o peso que isso vem sobre nós. Às vezes você tem mania de falar, de reclamar, de xingar. Deus, muda a minha maneira de ser. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a controlar a minha língua. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha língua. Meu marido me conhece. Qualquer coisa, assim, não de xingar, mas de bum, de explodir, sabe? Não contar até um. Eu tenho que me vigiar muito o tempo inteiro. Deus, tem misericórdia, Senhor. Como que eu não consigo dominar essa área ainda? Então, sempre eu estou ali brigando com a minha natureza, brigando comigo mesmo. Porque, como ele falou, a língua é um veneno. Então, cada um de nós temos que brigar com a nossa natureza. Não aceitar a gente ser do jeito que a gente é. Senhor, me ajuda a mudar. Porque a Bíblia ela é bem clara. Que nós não vamos para o céu meia boca. 100%, sem santificação, ninguém verá a Deus. Não quer dizer que nós vamos conseguir ser perfeito. Infelizmente, a gente não consegue. Como ele fala aqui, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas a partir do momento que eu reconheço a minha ruindade, eu reconheço a minha falha, eu reconheço onde eu estou pisando na bola, aí fala, Senhor, olha, tem misericórdia. A partir do momento que a gente reconhece, nós vamos estar abrindo porta para o Senhor estar trabalhando aquela área na nossa vida. O que nós não podemos é conformar do jeito que nós somos. Eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim, eu não vou mudar, eu sou assim, pronto, acabou. Pronto. Aí não tem o que Deus fazer. Não tem o que Deus fazer. Agora, se nós nos rendermos ao Senhor, render a nossa língua, a nossa vontade, essa natureza terrível que a gente tem, aí Deus tem como trabalhar na nossa vida. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Vamos tomar cuidado com a maneira como nós falamos, as palavras que nós usamos, mesmo. Às vezes, mas fulano não sabe o que eu falo dele. Tudo bem, fulano não sabe, mas e o nosso zoiudo lá em cima? E lembrar que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que tudo é anotado num livro. Cada um de nós temos um diário lá no céu. Cada um de nós. Apocalipse 19 fala que cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que você falou. Então nós temos que vigiar. Vigiar e ouvir esse conselho aqui de Tiago. Meus irmãos, não é conveniente que seja desse jeito. Então, meus irmãos, não é conveniente que nós vivamos desse jeito. Nós somos a igreja de Jesus, nós temos que aprender com o Senhor, aprender de Jesus. Jesus é manso, é calmo, então nós temos que buscar essa calmaria de Jesus. Porque, infelizmente, a nossa natureza é bateu, levou, a gente já quer responder à altura no momento. Mas a gente tem que mudar essa natureza. Até um dia eu escutei um pastor testemunhando, um pastor da Assembleia, um homem muito sábio, muito usado por Deus, mais de 50 anos de ministério. Aí ele estava contando que o filho dele casou com uma moça lá, mas a moça não era crente, depois não deu certo, ela largou do marido e tal, e o filho dele amava demais essa moça. Amava demais, e ela abandonou ele, e aquela tristeza, aquela angústia foi consumindo, ou seja, o filho dele morreu. Acabou morrendo, foi ficando doente, adoecendo e morreu. Ele falou, gente, olha, eu vou falar isso aqui, porque eu já pedi perdão para Deus, já confessei meu pecado, mas eu confesso para vocês, que muitas vezes eu tive vontade de matar aquela mulher. Pastor, mais de 50 anos de ministério. Muitas vezes eu tive vontade de matar aquela mulher, que por causa daquela mulher, ela tirou o meu tesouro. Eu tive vontade, muitas vezes. Eu falei, ai Deus, eu sou normal. Mas não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, para a gente ver, ele teve vontade, mas ele não fez. Ele teve vontade, mas ele cedeu a vontade dele para Deus. Então, nós temos que entender, muitas vezes, é claro que o capeta vai colocar circunstância para a gente ficar com raiva, para a gente não perdoar, para a gente guardar mágoa, guardar ressentimento. É isso mesmo que o diabo quer.
que a gente fique com raiva, que a gente xingue, que a gente rasgue o verbo para a pessoa. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, meus amados, assim como ele falou aqui, ó, todos nós, deixa eu achar aqui, que ele fala que todos nós cometemos muito, está marcado. Mas ele fala que todos nós cometemos muitos erros. Então, todos nós cometemos muitos erros. Mas nós não podemos conformar com isso. Errou, imediatamente pedir perdão para Deus. Vigiar no falar, vigiar no pensar, porque Deus conhece o nosso pensamento. Deus, antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe. Então nós precisamos aprender com o Senhor, aprender com a palavra, aprender de Jesus, a sermos mansos, a sermos misericordiosos, a perdoar as pessoas. Nós temos, porque tem muito estudo científico que a maioria das pessoas que estão internadas em sanatório, internadas em manicômio, muitas pessoas doentes, é porque elas guardam no coração mágoa de alguém. Elas guardam no coração ressentimento. Ai, porque fulano me fez isso, eu nunca vou esquecer. Para mim morreu, acabou. E o que Jesus fala? Perdoa. Se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então nós temos que falar, através da nossa língua, nós vamos liberar perdão, independente do que nos fizeram, porque é mandamento do Senhor. Porque às vezes a gente fica guardando mágoa, guardando ressentimento, fica guardando aquilo por 10, 20, 30 anos. E o único prejudicado somos nós mesmos. Independente do que nos fizeram, nós temos que abrir a nossa boca e liberar perdão para a pessoa. Porque se nós perdoamos, Jesus também vai nos perdoar. E se nós não perdoarmos, aquela consequência vem sobre a nossa vida. Porque nós estamos desobedecendo a lei do Senhor. E é com a nossa língua que nós vamos liberar perdão. Você pode falar para Deus tudo o que você está sentindo. Senhor, fulano me fez isso, fulano me prejudicou, me causou muito mal, eu fiquei muito magoada, muito triste, mas Pai, por causa da Tua palavra, eu libero perdão para ele. Em nome de Jesus eu libero perdão. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, o Espírito Santo vai começar a trabalhar no nosso coração. Mas aí nós reconhecemos e nós liberamos. Agora, se nós guardarmos todos esses sentimentos, infelizmente não tem como Deus trabalhar. Então, para nós vermos que tudo depende da nossa língua. Tudo depende do nosso posicionamento. Não adianta a gente querer ficar se fazendo de coitadinho e não reconhecer nossa culpa. Mesmo que a gente esteja certo, mesmo que esteja errado, o nosso papel como cristão é liberar perdão, é não guardar mágoa, não guardar ressentimento, porque a Bíblia é bem clara, Jesus aqui fala, se você perdoar o teu próximo as ofensas, o nosso Pai Celestial também vos perdoará, mas se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. E lá na oração do Pai Nosso também, Jesus orando lá, Pai, perdoa a nossa ofensa, assim como nós também temos perdoado. Aí a pessoa está lá orando o Pai Nosso e nem pensando nas palavras que está falando. Pai, perdoa nossas ofensas como nós temos perdoado. Mas a pessoa não perdoou o teu próximo. A pessoa não perdoou aquela pessoa que fez alguma mágoa, algum ressentimento para ela. Então vamos pensar. Tudo está no poder da nossa língua. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. A nossa salvação e a nossa perdição está no poder da nossa língua. Então nós entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. A partir de agora, procurar aprender da palavra, conforme nós lemos lá em 2 Timóteo. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para educação, para repreensão, para educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e perfeito para executar a obra do Senhor.
Então nós temos que estar com o nosso coração aberto para sermos corrigidos por Deus. Porque se nós não deixarmos nos ser corrigidos por Deus, infelizmente nós não vamos entrar no céu. Nós não vamos entrar no céu, mas nós precisamos ter um coração tratado e render esse órgão aqui, que é, como ele fala aqui, que é uma chama de fogo, que pode colocar o corpo tanto no céu como no inferno. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Aprender a dominar a nossa língua. Aprender que o poder da bênção e da morte está na língua. Vigiar naquilo que nós falamos para as pessoas. Vigiar na maneira como nós falamos para as pessoas. Porque Deus está vendo tudo. Já pensou você saber que de repente o sonho de uma pessoa foi destruído por causa de uma palavra que você falou? Porque quantas vezes a gente fica alegre, você vai dar um conselho para uma pessoa e você vê que a pessoa ouviu aquilo, acatou, a pessoa está bem, está feliz. Nossa, a gente fica numa alegria. É tão gostoso você ver alguém bem porque ela ouviu um conselho bom que você deu para ela. É tão gostoso. É tão bom. E essa questão aqui de não falar mal uns dos outros, eu me lembrei de uma coisa que o Feliciano falou esses dias. Ele numa pregação, não sei se alguém já viu esse vídeo dele, ele falou assim: gente, alguém aqui é culpado de ter alguém no inferno por tua causa? Alguém aqui é culpado? Aí ele falou: gente, eu sou culpado. Eu sou culpado, tem 2 pessoas no inferno por minha causa. Aí ele contou a história das irmãzinhas lá, que as irmãzinhas saíam do culto, ia para o baile, e ele sabia, mas não tinha como provar e tal, e um dia foi atrás, tirou foto das irmãzinhas no baile e tal, e as irmãzinhas iam na igreja. Elas iam no baile, mas iam na igreja. E daí ele foi lá, depois trouxe as provas cabais do fato e mostrou na igreja. Com aquilo as irmãzinhas foram expulsas da igreja. E depois que aconteceu, que elas foram expulsas, bateu um remorso, um arrependimento muito grande no coração dele. Ele foi conversar com elas, pedir perdão. No começo elas não bateram a porta na cara dele e tal, e ele muito triste com aquilo, muito arrependido, voltou outras vezes procurar essas moças. Aí um dia uma abriu a porta para ele, quando ele viu, uma tinha casado com um traficante, estava lá com a vida toda perdida, uma outra também já estava no 3º ou 4º marido, não me lembro. E ela falou assim: então, agora não adianta mais você pedir perdão, agora é tarde demais. Agora é tarde demais. A gente não fazia nada de errado quando ia no baile. A gente gostava de dançar. Mas quando a gente voltava embora, toda vez a gente pedia para Deus: ai Deus, dá um jeito em nós. Ela sabia que estava errado, mas estava lá. E ela falou assim: ai, quem sabe um dia Deus dá um jeito em nós. Nós pedíamos para Deus isso direto. Ele falou: gente, até hoje eu me sinto mal de saber que por minha causa eu destruí a vida daquelas moças. Não foi com a língua, mas foi com a ação. Mas ele foi lá falar para o pastor. Se ele tivesse ficado visto, vamos inverter aqui. Ele poderia ter pego elas no baile. Poderia ter falado: irmãzinha, o que vocês estão fazendo? Poderia aconselhar essas irmãs, orar com elas e aconselhar, até deixar Deus pegar essas meninas. Mas agiu na carne ali e tal, e destruiu a vida das meninas com esse comportamento dele, com essa atitude dele. Então, da mesma forma, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado para que a nossa palavra não venha destruir a vida de alguém. Vamos tomar cuidado para que a nossa palavra não venha colocar a vida de alguém no inferno. Vamos tomar cuidado para que a nossa palavra não venha também colocar a nossa vida no inferno. Não é só a vida dos outros, é nós também. Nós também. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A Bíblia fala que nós fomos chamados para abençoar. Sê tu uma bênção. Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar, e não para falar mal, e não para ser fofoqueiro. Até um dia o pastor falou assim: esses futriqueiros tinham que ser dependurados pelas orelhas. Não, os fofoqueiros tinham que ser dependurados pela língua. E quem dá ouvido à fofoca tinha que ser dependurado pelas orelhas. Então é isso que tinha que acontecer. Fofoqueiro ser dependurado pela língua, e quem dá ouvido à fofoca tinha que ser dependurado pela orelha. O Dorival até lembrou de um caso
Pessoa não conhece a obra de Deus e fica falando mal de homem de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Uma vez aconteceu na loja, os irmãos falando mal de um homem de Deus, falando mal. Você não acha? Você concorda, Dorival? Gente, eu não tenho nada com essa conversa. Ele é um homem de Deus e eu não vou participar, porque isso aí é maldição, isso aí traz destruição, traz perdição para a nossa vida. Fecharam a boca e nunca mais falaram nada. Então, nós temos que ser o ponto final de qualquer história. Então, irmãos, como igreja, como povo do Senhor, vamos aprender a refrear nossa língua do mal. Vamos aprender a ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Amém? Uns 50 anos atrás, tinha uma missionária que ela teve uma visão. Ela dormiu, Deus mostrou um sonho para ela, que o pessoal da igreja, todos os membros daquela igreja, estava uma fileira, de um lado do outro, com uma vara assim na mão, para trás. As mãos para trás com a vara. E nisso o pastor entrou. A igreja inteira queria bater no pastor, porque a missionária teve a revelação do arrebatamento, e o pastor não falava a verdade, todos eles ficaram. E ele tinha medo, né? Daí o meu senhor estava falando que isso vai fazer uns 50 anos. Então, assim, a verdade está sendo ministrada. Exatamente, né? A gente tem que falar. E o mais importante de tudo isso, né, pastora? A gente pode ficar. Exatamente, isso. E aí, no dia que essa missionária trouxe para a igreja, todo mundo ficou assim, né? E o pastor depois confessou que ele não estava falando a verdade, de medo de perder eles mesmos. Exatamente. Então, exatamente isso. Nós não quer aquilo, não é porque a gente está ensinando que a gente é perfeito. Eu também, aquilo que ele falou aqui, ó, vocês que ensinam, sabendo que haver de receber maior juízo. Então, a gente que está aqui na frente, o peso é maior ainda. Porque, assim como a Fran falou, ai da gente se negligenciar a verdade. Ai de nós se vir aqui e falar, não, meus irmãos, porque Jesus te ama, olha, você é precioso de Deus, você é amado de Deus, Deus está cuidando de você. Tudo isso é verdade? Claro, tudo isso é mais perfeito, é verdade. Mas também, se você não andar de acordo com a vontade de Deus, nada disso vai acontecer. Então, a gente tem que estar bem ciente disso, porque a Bíblia diz que Jesus vai buscar a tua igreja. Jesus vai buscar um povo que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Jesus vai buscar uma igreja que se esforce em se santificar. Uma igreja que se esforce em cuidar da sua língua, uma igreja que se esforce em cuidar dos seus negócios, uma igreja que se esforça em ser justa, em ser correta, em ser honesta com as pessoas. Tudo isso nós temos que saber. Porque já pensou se acontece um fenômeno chamado arrebatamento, que é Jesus vai tirar o povo dele da terra, e de repente a pessoa, mas por que será que eu fiquei? Eu ia na igreja todo domingo, toda vez que tinha culto eu estava lá. Mas você buscava viver uma vida santa? Eu não, nunca ninguém me falou que tinha que fazer assim. Nunca ninguém me falou que eu não podia falar mal dos outros. Nunca ninguém me falou que eu não podia viver que eu não podia viver do jeito que eu vivia. Eu fazia aquilo que eu bem queria. Eu ia na igreja o dia que eu tinha vontade. Eu fazia as minhas vontades. Então nós, assim como a Bíblia fala, que nós nos alegremos ao ser corrigido pelo Senhor. Assim como nós lemos a palavra para nossa correção, para nossa repreensão, para que nós possamos ser educados na justiça, educados na palavra. Por exemplo, um pai só vai corrigir o filho se o filho estiver fazendo coisa errada. Se o filho estiver fazendo tudo certinho, não tem porquê de chamar atenção. E aqui ele está repreendendo essa igreja, porque esse povo era um bando de fofoqueiro, um bando de futriqueiro. Como diz a expressão, a língua não parava dentro da boca. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam desse jeito. Então, essa palavra é para nós. Nós somos a igreja de Jesus. Nós temos que lembrar que Jesus, ele veio, cumpriu o propósito dele aqui na terra, morreu naquela cruz,
para pagar o nosso pecado, mas como Jesus era perfeito, não tinha pecado, ele ressuscitou no terceiro dia. Depois que ele ressuscitou, ele voltou para o céu na presença de Deus, e a Bíblia diz que do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Lendo a Bíblia, orando, vindo na igreja, procurando aprender mais de Deus, procurando ser ensinado com a palavra de acordo com 2 Timóteo. Então a gente tem que estar preparado para nos aperfeiçoar cada vez mais. De qualquer jeito nós vamos ficar por aqui. Aí isso aí é uma outra pregação. Mas glória a Deus. E obrigada, Senhor, porque Deus ele nos corrige porque Ele nos ama. Deus ele nos corrige porque Ele quer o melhor de nós. E nós sabemos que Ele tem o melhor. Mas para experimentarmos o melhor dEle, temos que viver de acordo com a sua vontade. Amém? Oh, Jesus. Lu, tem um louvor para nós? Tangedor, traz uma canção para nós. Você quer falar alguma coisa? Ah, sim, vou orar. Nós vamos estar cantando essa canção. Você sabe no teu coração aonde você tem errado. Você sabe se você não tem... Você sabe para que você tem usado a sua língua. Se é para falar mal dos outros, se é para amaldiçoar ou se é para bem dizer. Coloca o teu coração na presença de Deus nesse momento. Coloca o teu coração. Use esse momento para você estar pedindo perdão para Deus. Deus, me ajuda a usar a minha língua de forma correta. Me ajuda a usar a minha língua de uma forma que glorifique o teu nome. Para que venha sair somente água doce da minha boca e não água amarga. Em nome de Jesus.